Daí, mano, se liga, vamos ver algumas imagens pra gente tentar construir uma ideia mental, né? Uma ideia visual do tecido conjuntivo. Eu acho que essas duas ilustrações aqui revelam pra nós o quão importante, mano, é o tecido conjuntivo, visto que ele está espalhado pelo corpo inteiro. Essa imagem de cima aqui eu acho ela bem legal, porque num pedacinho só aqui é um joelho, né? O joelhinho aqui, cara, a gente tem um monte de tecido, certo? E aqui, mano, fotos de verdade, né? E ao longo dos slides da apresentação há fotos também de verdade, eu acho isso bem legal, né? Além do desenho ter a representação, a foto real dos tecidos conjuntivos aí, certo? Muito bem. Uma coisa que eu acho importante a gente ter também nítido é que o tecido conjuntivo, cara, ele tem bastante especificidades, né? Visto que é um tecido que congrega vários grupos celulares e está disposto em várias localidades do corpo. Então é bem importante a gente ficar ligado que há bastante heterogeneidade junto as células, as fibras e a matriz desse tecido, tá bom? Então aqui só para a gente ter uma ideia, né, dos tipos celulares, de alguns tipos de tecido conjuntivo. E uma coisa que eu acho que é bem importante, cara, e esse slide está aqui justamente porque eu acho que a gente precisa discutir sobre isso, esse rolê das fibras, né? Então a gente vai falar de matriz extracelular, a gente vai falar de fibras. E que é isso, né, cara? Me parece uma ideia tão abstrata, né? A matriz extracelular é uma substância que está ali fora das células, né, onde as células estão imersas. E ele é composto por uma substância fundamental, que tem ali glicoproteínas, enfim, outras substâncias ali, e fibras. Quando eu falo de fibra, cara, eu tô falando de fibras proteicas, seja fibras colágenas, fibras elásticas, tá bom? Então, de acordo com o tipo de tecido conjuntivo que a gente tá falando, ele vai ter mais colágeno do que, sei lá, fibra elástica, tá ligado? Então, é isso que eu quero que você tenha nítido. Então, as fibras são isso aqui, cara. São fibras que estão ali na matriz extracelular, que vai ajudar na funcionalidade daquele tipo de tecido conjuntivo. Justo? Ficou nítido essa ideia? Então, ó, mais um pouquinho sobre as fibras, só para chover numa olhada, até vou sair daqui, vou me tirar daqui, eu vou aqui para cima, ó, para a gente visualizar isso com bastante nitidez, cara. Se liga, nós temos, a grosso modo, três tipos de fibras, né? As colágenas, as elásticas e as reticulares, certo? E aqui fotos delas. Então elas têm um jeitão bem particular. Veja, a fibra elástica ela é mais fininha, né? A fibra colágena ela, essa mais vermelha, mais grossa, enfim. Então, dependendo da onde, dependendo de qual tipo de tecido conjuntivo que a gente vai ter mais uma, menos outra, certo? Então tá bom. Então aqui, gente, uma foto com com fotos verdadeiras, figuras verdadeiras, né, cortes histológicos do tecido propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito, né, que engloba o tecido frouxo e o tecido denso, né. Então, tecido frouxo, cara, as fibras estão fracamente aderidas, estão frouxas mesmo, né? Em contrapartida, no tecido denso, elas estão mais firmemente aderidas. E o denso, cara, ele pode ser um denso modelado e um denso não modelado, certo? Modelado, cara, quando as fibras estão na mesma orientação, como nos tendões e nos ligamentos, e o não modelado quando as fibras não estão na mesma orientação. Como aqui, se liga, aqui as fibras elas estão em direções diferentes, então dá esse caráter meio bagunçado, diferente, né, cara, do tecido modelado. Então se liga a organização do modelado aqui, ó, bem bonitão, o tecido não modelado uma bagunça, e o tecido frouxo, as fibras estão fracamente aderidas. Isso é tecido conjuntivo, que a galera chama de propriamente dito, que congrega tecido conjuntivo frouxo e denso, modelado e não modelado. E o tecido cartilaginoso, tecido mega importante, cara, que vai proteger as peças ósseas de impacto, vai, enfim, sustentar órgãos, né? Muito importante o tecido cartilaginoso. E, cara, o tecido cartilaginoso, olha só, ele é encontrado tanto dentro do corpo, né, quanto fora do corpo. Olha aqui, o lutador de MMA aqui tá com a orelha toda carcomida, né?
A gente tem 3 tipos de tecidos cartilaginosos, a cartilagem hialina, que é o tipo mais comum, que tem esse jeitão aqui, olha só, a matriz e as células, né, os condrócitos mergulhados nessa matriz, né, olha que bonita, essa imagem é sensacional, cara, essa imagem de verdade, né, a matriz e as células ali mergulhadinhas. A cartilagem fibrosa, né, que tem fibras colágenas mais espessas, então tem justamente o nome de fibrosa porque ela tem mais fibras colágenas mesmo, né? Encontradas ali, por exemplo, nos discos invertebrais. E a cartilagem elástica, cara, que tem mais fibras elásticas ali, certo? E aí dá uma maior maleabilidade para o tecido, né? E justamente por isso que ela está presente nas nossas orelhas, no nosso nariz, que é bem molinho, certo? Que era o jeitão dela aqui. Essa foto é bem bonita também. O tecido adiposo, cara, é aquela velha história, né, mano? É um tecido cheio de lipídio lá dentro. Olha aqui um desenhinho aqui, né? O tecido é repleto de adipócitos. Os adipócitos têm essa característica de armazenar gordura dentro deles. Então, ali, aquela imagem lá é bem legal, né? Tem bastante lipídiozinho lá dentro. E são essas células que têm esses formatos meio geométricos, assim, né, cara? Eles não chegam a ser absolutamente redondos, né? Tem alguns vértices, algumas arestinhas aqui, por assim dizer, né? O núcleo tá lá espremido, lá na extremidade, né, cara? Por quê? Porque tá cheio de gordura ali dentro. Um tecido mega importante para isolar a temperatura, para proteger órgãos, contra choques mecânicos, por exemplo, contra impactos, né? E reserva energética. Certo? Então a gente armazena energia na forma de gordura nos adipócitos que estão ali no tecido adiposo, isso é bem importante. Beleza? Tecido ósseo. Tecido ósseo, cara, é um tecido bem importante, tecido ósseo, porque ele compõe os nossos ossos. E uma coisa que é bem legal a gente se ligar é que o tecido ósseo, ele é duro, cara. Por quê? Porque ele tem uma matriz extracelular rígida por conta dos sais de cálcio e dos sais de fosfatos, né, magnésio também, dentro da matriz. Então enrijece a matriz e dá essa característica dura e resistente, que é muito massa, que é fundamental, porque compõe aí o esqueleto dos vertebrados, né? E, cara, dentro dos ossos, a gente tem, os ossos longos especialmente, o tecido reticular, que é a medula, que é um tecido que vai fazer a produção de certos tipos de elementos segurados do nosso sangue, tá? O tecido reticular, ele tá dentro dos ossos longos, ele reticular parece uma rede mesmo, se liga aqui essa imagem, né? Olha aqui a representação, né? E ali a gente tem a produção, né, de células sanguíneas. E o sangue, por último, então, é um tecido chamado hematopoético, porque ele ali, mano, tem tipos celulares muito importantes, como o eritrócito, o glóbulo vermelho, o glóbulo branco para proteção, a plaqueta para coagulação, e o plasma, que é, né, a parte fluida do nosso sangue, do nosso sangue, certo? Então, bastante importante aí. Os elementos segurados estão aqui representados. A gente tem vários tipos de células de defesa, né? Células brancas aqui. A hemácia, que a gente está ligado, achatadinha, transporte de gases, mega importante, né? E o plasma, que é a parte fluida do nosso sangue. Certo, gente? Deu para construir uma ideia legal aí a respeito do tecido conjuntivo? Qualquer coisa, cara, cola em mim. Valeu?